Olá, é uma alegria poder estar falando com você. Aqui é pastor Pio Carvalho, eu sou pastor sênior da Comunhão Cristã Aba em Curitiba. Nós estamos disponibilizando esse material para você e vai fortalecer você, edificar, vai preparar você para viver uma vida cristã abundante, uma vida cristã vitoriosa. Você vai ter um louvor e logo a seguir uma mensagem, a mensagem que nós gravamos nos nossos cultos aqui. Todos os domingos nós temos aqui culto pela manhã às 9h30 e também às 18 horas. Abra o seu coração, receba a palavra, seja fortalecido, continue abençoado em nome de Cristo Jesus. Amém. Mesmo sem eu merecer, Ele ouviu o meu clamor, seu perdão me estendeu, sua mão me levantou, me fez livre. Ele amou a mim, mesmo sem eu merecer. Ele ouviu o meu clamor, seu perdão me estendeu. O Filho amado hoje sou. Aleluia, hoje vive em mim. Aleluia. Sou amado por ti, perdoado por ti, escolhido por ti, coroado por ti. Eu sou amado por ti. O meu título é Siloé. Siloé. Esse é o nosso título. E eu quero ler a história onde aparece o tanque de Siloé. Está aqui no Evangelho de João, capítulo 9, a partir do versículo 1 até o versículo 9. É uma história linda, uma narrativa espetacular.
que diz assim: ao passar, Jesus viu um cego de nascença, ou seja, ele tinha mais de 30 anos agora e ele nunca tinha visto. Seus discípulos lhe perguntaram: mestre, quem pecou, este homem ou os seus pais ou os seus antepassados, para que ele nascesse cego? Disse Jesus: nem ele, nem seus pais pecaram, mas isto aconteceu para que a obra de Deus se manifestasse na vida dele. Diga comigo assim: obra de Deus. Mais forte: obra de Deus. Isso aconteceu para que a obra de Deus se manifestasse na vida dele. Enquanto é dia, precisamos realizar a obra daquele que me enviou. A noite se aproxima quando ninguém pode trabalhar. Enquanto estou no mundo, sou a luz do mundo, disse Jesus. Quando eu for elevado aos céus, eu, Jesus, já não sou a luz do mundo, mas vocês, meus discípulos, são a luz do mundo. Então ao seu lado está assentada uma luz, a luz do mundo. Jesus diz: vós sois a luz do mundo. Enquanto eu estou no mundo, eu sou. Quando eu sair do mundo, vocês são a luz do mundo. Tendo dito isto, cuspiu no chão, misturou terra com saliva e aplicou-a aos olhos do homem. Então lhe disse: vá lavar-se no tanque de Siloé, que significa enviado. O homem foi, lavou-se e voltou vendo. Seus vizinhos e os que anteriormente o tinham visto mendigando, perguntaram: não é este o mesmo homem que costumava ficar sentado mendigando? Alguns afirmavam que era ele, outros diziam: não, apenas se parece com ele. Mas ele próprio insistia: sou eu mesmo, sou eu mesmo. Graças a Deus pela palavra, pela leitura da palavra, por esse episódio, por essa história tão linda. Nós estamos diante de um texto misterioso. Eu quero, com a graça de Deus, pensar esse texto juntamente com você, e eu quero olhar um pouquinho essa questão da perspectiva natural, da cegueira natural desse homem, e também, óbvio, nós queremos traçar um paralelo de uma perspectiva espiritual, das implicações da cegueira espiritual. Por isso, meu primeiro ponto é os olhos naturais. Os olhos naturais. Vejamos então primeiramente essa história nessa ótica natural. O contexto imediato que acontece o encontro, que antecede aqui o encontro de Jesus com esse homem cego de nascença, diz que Jesus, ele estava ministrando, ele estava pregando no templo lá em Jerusalém. E a mensagem de Jesus era tão forte, era tão poderosa, que houve uma grande rejeição das pessoas que estavam ouvindo Jesus. Por isso, em João capítulo 8, 59, nós encontramos esse texto. Então eles apanharam pedras para apedrejá-lo, para apedrejar Jesus. Mas Jesus escondeu-se e saiu do templo. Aqui então narra que um grupo de homens da religião judaica não conseguiram ver, não conseguiram enxergar. Eles eram espiritualmente cegos. Eles não enxergaram que Jesus era o Messias, que Jesus era o Cristo, que Jesus era o Filho de Deus que se fez carne. Eles não conseguiram enxergar isso. Por isso então eles pegaram em pedras e queriam matar Jesus, apedrejar Jesus. E Jesus se afasta deles para um lugar onde eles não puderam mais vê-lo. O texto diz que Jesus escondeu-se deles. Ou seja, eles não enxergaram mais Jesus, não sabiam mais onde Jesus estava. E aí então Jesus passando, ele viu esse homem cego. Ele viu esse homem cego. Provavelmente, este homem cego, ele vivia das doações das pessoas que frequentavam o templo. O texto diz que ele estava ali esmolando, recebendo ajudas. Então os discípulos de Jesus lhe perguntaram, uma pergunta muito enigmática, muito complexa. Eles disseram para Jesus: mestre, qual a razão deste homem ter nascido cego?
ele é uma vítima do pecado dos seus antepassados, ou ele é o causador da sua própria miséria? Jesus, quem pecou? E Jesus dá uma resposta simples, mas ao mesmo tempo muito profunda e muito misteriosa. Aliás, como profundo normalmente são as coisas simples. Jesus declara em João capítulo 9, versículo 3, disse Jesus: nem ele e nem seus pais pecaram, mas isto aconteceu para que a obra de Deus se manifestasse na vida dele. Para que a obra de Deus se manifestasse. A palavra manifestar na língua grega significa tornar visível, tornar conhecido o que estava escondido. Jesus diz, isso aconteceu na vida desse homem, para que aquilo que estava escondido, aquilo que não era visível, tornasse visível. E o que é que estava escondido, o que é que não estava visível? A obra de Deus. Para que a obra de Deus tornasse visível, conhecida na vida dele. Qual obra de Deus que estava escondida? Que obra de Deus é esta que estava escondida e que agora podia ser revelada, podia ser conhecida? Ao dizer que nem ele pecou e nem os seus pais, Jesus está tirando a nossa atenção, os nossos olhos, o nosso foco do passado. E aqui existe então um rompimento, uma ruptura, porque a maioria das pessoas dizem que estão sofrendo do jeito que estão sofrendo por causa do passado, da maldade e das tragédias que ele herda daqueles que viveram antes dele. E alguns dizem, eu estou sofrendo o que estou sofrendo porque eu errei no passado e agora estou pagando pelo que fiz. Então Jesus coloca o nosso foco e diz assim, ele não está aí sofrendo porque os antepassados pecaram, e nem porque ele errou, ele pecou. Jesus coloca aqui o foco para solucionar, para mitigar a tragédia humana. Ele diz, isso aqui é para que a obra de Deus seja revelada. Ou seja, conheça a obra de Deus, e ao conhecer a obra de Deus, você vai deletar da sua memória qualquer pensamento de que o passado, as maldições hereditárias, as maldições do passado é que estão fazendo você sofrer, ou então vai deletar da sua memória o pensamento de que você está doente, você está enfermo, porque você errou e agora você está sofrendo, você pecou e por isso você está sofrendo e por isso Deus está pesando a mão. Jesus aqui, ele tira a nossa visão deste ângulo, deste foco que nós temos carregado por séculos sobre as nossas costas. Jesus coloca o nosso foco na obra de Deus Pai. E a pergunta é essa, que obra é essa que estava oculta e que agora está sendo revelada nesse homem e que agora pode ser revelada a cada ser humano que habita sobre a face da terra? Que obra é essa? Pergunta-me para mim, que obra é essa? Não, o pessoal do mezanino não quer ouvir. Que obra é essa? Aleluia. A obra de Deus é o envio do seu Filho amado Jesus Cristo, que se fez carne, gente como a gente, para nos salvar. Sim, a obra de Deus Pai foi enviar o seu Filho unigênito Jesus Cristo para destruir as obras de Satanás. A obra de Deus Pai é o compromisso dele em destruir toda a carga de maldição que a humanidade herdou de Adão e Eva. A obra de Deus Pai foi enviar o Espírito Santo como nosso guia, como nosso consolador para essa nova etapa, para esse novo tempo de existência sobre a terra. Esse ponto é central para entendermos a nossa trajetória aqui, a nossa existência aqui. Jesus Cristo de Nazaré está dizendo, pare de culpar o seu passado, pare de culpar os seus antepassados, pare de culpar até mesmo os seus erros passados que você tenha cometido.
Porque agora existe a total possibilidade de cada pessoa assumir as rédeas da sua própria vida, a direção da sua própria vida, ou seja, não é mais momento de descobrir quem é o culpado das dificuldades que você está passando. Pare de fazer levantamentos, pesquisas, pare de envidar esforços, pare de gastar energia com esse seu passado. Muitos têm perguntado: será que o meu sofrimento é causado pelas maldições da minha família? E se eu não tivesse nascido no Brasil? Eu acho que eu teria uma vida maravilhosa. Eu acho que eu nasci na família errada. Se eu tivesse sido filho de Bill Gates, pronto, não teria problemas. Será? Se eu tivesse nascido numa outra nação, em outro tempo, com certeza eu estaria vivendo uma vida muito melhor. Será que é por causa dos erros que eu mesmo tenha cometido no passado? Amados, o que eu quero que você entenda é que todo o contexto aqui dessa história fala sobre enxergar, ver aquilo que estava escondido, a obra de Deus que estava escondido. Isso mesmo, conhecer ao ponto de experimentar a obra de Deus Pai. E a obra de Deus Pai, como eu disse, foi enviar seu Filho amado Jesus Cristo. E quando recebemos e cremos em Cristo Jesus, temos o direito de nos tornarmos em filhos de Deus, em filhas de Deus, e de desfrutar do poder da glória de Deus hoje, já sobre a terra. Por causa da obra de Cristo Jesus, os males que temos enfrentado não tem nada a ver com o que os nossos antepassados fizeram, e nem mesmo com o que nós fizemos. Me permita bater nessa tecla, insistir nesse ponto. O que você deve entender é que você tem nas suas mãos as possibilidades de você mesmo escolher e decidir viver uma vida abundante, uma vida feliz, uma vida alegre, uma vida que vale a pena ser vivida, uma vida dada a nós, conquistada a nós e dada a nós por Cristo Jesus, aleluia. Podemos experimentar um novo tempo. Um tempo de vida, um tempo de paz, um tempo de graça, um tempo de glória, um tempo de abundância, um tempo de fartura. Isso é nosso. Mas enquanto ficarmos olhando pelo retrovisor, para o passado, tentando justificar a situação que estamos vivendo, que estamos experimentando, enquanto continuarmos olhando para o passado, nós não vamos enxergar, perceber o que já está disponibilizado a cada um de nós. Bem assim, tudo o que aconteceu na sua vida, entenda que te trouxe ao lugar que, se você permitir, a glória de Deus vai manifestar na sua vida e através da sua vida, aleluia. E para isso acontecer, é necessário começar a enxergar a obra de Deus, enxergar o enviado de Deus, que é Cristo Jesus, a esperança da glória. Quando qualquer pessoa em qualquer lugar recebe a obra de Deus, recebe Cristo Jesus, nenhuma maldição, nenhuma obra de destruição dos seus antepassados pode causar qualquer tipo de dano na vida dessa pessoa. Quando nós recebemos a obra de Deus, que é Cristo Jesus, nada daquilo que eu e você cometemos no nosso passado pode afetar o seu presente. Quando você crê em Cristo Jesus, quando você recebe Ele como seu Senhor e Salvador, quando você crê na remissão, no perdão dos seus pecados, absolutamente nada dos seus antepassados pode atingir negativamente e destruir a sua vida no presente. Pastor, eu quero um texto bíblico para apoiar essa sua ideia. 2 Coríntios 5,17. Olha o que diz ali. Portanto, se alguém está em Cristo, diga: eu estou. Você é uma nova criação, nova criação. Nova criação significa uma criação que nunca existiu antes. Você é uma nova criação. As coisas antigas vão passando devagarzinho, é isso?
As coisas antigas já passaram, eis que surgiram coisas novas. O diabo quer que você fique ainda ligado, linkado nas coisas antigas, tentando descobrir erros, falhas, tentando descobrir maldições. O diabo quer que você gaste tempo e energia com as coisas passadas, porque se você gastar tempo com o tempo passado, você não vai desfrutar das coisas novas que estão disponíveis para você. No Evangelho de João, capítulo 3, versículo 17 diz: pois Deus enviou, diga comigo, enviou. A palavra Siloé significa enviado. Pois Deus enviou o seu Filho ao mundo, não para condenar o mundo, mas que o mundo fosse salvo por meio dele. Salvo do passado, salvo das maldições, salvo das doenças, salvo da miséria, salvo das opressões. Jesus veio para nos salvar. O versículo 36 diz: e como é que eu sou salvo? Quem crê no Filho, quem crê em Jesus, quem crê na obra de Deus. O que é a obra de Deus? A obra de Deus é Jesus. Quem crê no Filho, quem crê na obra de Deus, quem crê em Jesus, tem a vida eterna. Aquele que rejeita o Filho, não verá a vida, claro. Permanece debaixo de condenação, permanece debaixo da herança de maldição, da herança adâmica, do primeiro Adão. A Bíblia é muito clara em dizer antes de Cristo e depois de Cristo. E para você ter os olhos abertos, iluminados, você deve ter um encontro então com Siloé. Siloé significa enviado. O enviado de Deus Pai chama-se Cristo Jesus. Nós precisamos ter um encontro com o enviado. Ele enviou e precisamos encontrar o enviado para podermos viver agora, a partir desse encontro, uma vida nova. No encontro com o enviado de Deus Pai, que é Jesus, somos introduzidos em um novo reino, de novas possibilidades, jamais vistas por qualquer ser humano. Queridos, irmãos, irmãs, foi Jesus quem encontrou este homem cego. Foi Jesus que viu este homem cego. O apóstolo Paulo diz que eu e você estávamos mortos em delitos e pecados, e Ele veio ao nosso encontro e nos deu vida. Eu e você nem sequer podíamos escolhê-lo, éramos cegos espiritualmente. Então Jesus faz algo aqui bastante diferente, inusitado. Olha o versículo 5, por gentileza. Enquanto estou no mundo, eu sou a luz do mundo, disse Jesus. Quem me segue não andará em trevas. Jesus revela que Ele é a luz do mundo. Luz é o principal elemento que ajuda os homens a verem, a enxergarem. Quando cada olho humano enxerga Jesus Cristo, que é a luz do mundo, nada do que Adão fez terá efeito ou poder destruidor sobre a vida dessa pessoa no presente momento. Você que está passando por dificuldades, sempre vem estas perguntas. Este problema é porque Adão e Eva pecaram? Será que é porque eu mesmo pequei? Eu estou passando por isso porque os meus pais pecaram? E agora eu herdei a maldição dos meus pais? Eu quero te dizer que não importa, como eu já disse, onde você nasceu, como você nasceu, quando você nasceu, ou o que você fez até agora. Pois Jesus Cristo está dizendo, se você quiser, se você permitir, a glória de Deus vai se manifestar na sua vida. Simples assim. Ao encontrar-se com Jesus Cristo, que é o enviado de Deus, que é o Siloé, você se torna uma nova criação. As coisas velhas já passaram, as coisas novas têm que começar a surgir nas nossas vidas. Mas para isso você precisa romper radicalmente, com toda intenção, com toda consciência. Eu preciso esquecer o meu passado. Eu tenho que romper com esse passado. O versículo 6 de João 9 diz: tendo dito isto, Jesus cuspiu no chão, misturou terra com a sua saliva. Querido, você pode imaginar isso? Jesus era um mestre, Jesus era um educador, Jesus era uma pessoa assim, extraordinária. De repente, tem uma pessoa cega, os seus discípulos estão ao redor dele, e ele simplesmente faz... E
cospe no chão. Eu não sei se foi logo depois do almoço ou não, mas enfim. Enfim, ele cospe no chão. Misturou terra com saliva e aplicou aos olhos do homem. Então lhe disse: vá lavar-te no tanque Siloé, que significa enviado. Estou lendo o versículo 9. O homem foi, lavou-se e voltou vendo e voltou enxergando. Meu Deus! É claro, é notório que esse ato, que esse gesto de Jesus tem um profundo significado. Um profundo significado. Gênesis capítulo 2, versículo 7. Eu gosto de chamar Gênesis de o gabarito, o padrão. Gênesis 2,7 diz assim: então o Senhor Deus formou o homem do pó da terra e soprou em suas narinas o fôlego de vida, e o homem se tornou um ser vivente. Lembre-se que o homem, ele foi criado à imagem e semelhança de Deus. O homem não foi criado do pó da terra. Leia sua Bíblia, por favor. O homem, ele foi formado, ele foi moldado do pó da terra. Mas ele foi criado à imagem e semelhança de Deus. E ele foi então formado, moldado do pó da terra. E quando Deus fez o homem, moldou o homem do pó da terra, Deus fez um homem perfeito. Deus fez o homem para refletir a sua imagem, a sua própria glória. Mas eu e você sabemos que o pecado entrou na vida do homem, entrou na vida de Adão e Eva. Eles permitiram que o mal entrasse no mundo. E a principal consequência da atuação do mal foi a cegueira espiritual. Quando Adão e Eva pecaram, eles foram expulsos do jardim do Éden, e espiritualmente eles ficaram cegos. Isso mesmo. A cegueira espiritual causa também a cegueira material, a cegueira física, a cegueira emocional, a cegueira intelectual. A humanidade deixou de enxergar com os olhos espirituais e passou a enxergar somente com os olhos da alma, com os olhos dos 5 sentidos. E essa tem sido a nossa tragédia. Sermos governados pela nossa alma, sermos governados pelos 5 sentidos. O lodo feito por Jesus Cristo é uma lembrança de que o homem foi formado do pó da terra. É a lembrança de como tudo começou. Tudo começou quando Deus fez lodo e formou o homem e colocou no jardim do Éden. Esse sempre foi o desejo de Deus Pai, que o homem vivesse em glória e também na glória do jardim. E viver nessa glória é viver na presença de Deus, é ter os olhos espirituais abertos. Mas vamos entender que o que Jesus está nos ensinando aqui, mesmo com o pecado dos nossos pais, Adão e Eva, mesmo com os pecados praticados por nós mesmos, basta um encontro com o enviado de Deus Pai, que é Jesus Cristo. Basta um encontro com o Siloé, e a glória volta a cobrir as nossas vidas e tudo aquilo que nós temos e fazemos. 1 João 4,14 diz: e vimos e testemunhamos que o Pai enviou Siloé, seu Filho, para ser o Salvador do mundo. Digam todos por gentileza: enviou. Uma vez mais, enviou. O que eu quero dizer é que o encontro do lodo com o enviado volta tudo como era na origem. Por isso que Jesus fez o lodo. Por isso que Jesus fez o lodo. Assim como o homem foi formado do pó, um boneco, e ali começou a existência humana. Da mesma forma, ao fazer o lodo, ele disse: se o lodo encontrar-se com Siloé, aí gera uma nova vida. Os olhos espirituais se abrem. Você passa a ser uma nova criação. Você passa a ser uma nova vida.
A cegueira espiritual fica para trás, as maldições ficam para trás, os seus erros ficam para trás. Agora você enxerga, agora você tem os olhos espirituais abertos, e agora você passa a ser uma nova criação sobre a terra. Aleluia. Portanto, você que já se encontrou com Jesus, você que já entregou a sua vida para Jesus, você que já se lavou no tanque Siloé, pare de fazer a caça às bruxas. Quem pecou? Por que está acontecendo isso comigo? Quem pecou? Por que eu sofro tanto? Quem pecou? Por que tantas dificuldades na minha vida? Quem pecou? Por que tantas dificuldades na minha empresa, na minha família? Quem pecou? Basta você ir ao encontro do enviado, que é Jesus Cristo. Jesus Cristo é a obra de Deus que se manifestou. E quando você se encontra com a manifestação da obra de Deus, que é Cristo Jesus, quando você se encontra com o Messias, o enviado do Pai Celestial, basta lavar-se na água da vida que é Jesus, basta beber da fonte da água da vida que é Cristo Jesus, basta mergulhar no rio da vida que é Cristo Jesus, basta um ato de prostrar-se aos pés do enviado, que é Cristo Jesus, e tudo se faz novo. Tudo se faz novo, tudo muda. Tudo passa a ser visto e enxergado de maneira clara, perfeita. Os olhos espirituais, como eu disse, se abrem novamente. E a glória de Deus que foi perdida em Adão, voltará a se manifestar na sua vida. A presença de Deus, a glória de Deus, a unção do Espírito, o poder do Espírito, passa a ser seu novamente. Aleluia! Depois que esse homem cego foi até o tanque de Siloé, a sua vida foi totalmente transformada. Queridos, e é isso que eu gostaria que você entendesse. É isso que eu gostaria que você apalpasse, que você pegasse. A vida desse homem, depois que ele se lavou no tanque de Siloé, se revestiu de uma outra razão, se revestiu de uma glória. Ele agora tem motivos para existir. 1 João 3,14, na parte A, diz assim: sabemos que já passamos da morte para a vida. Quando ele foi no tanque de Siloé, ele lavou os seus olhos, ele passou da morte para a vida, das trevas para a luz, do não pode para tudo posso naquele que me fortalece. Houve uma mudança. Eu e você também passamos da cegueira que nós herdamos do primeiro Adão, para a clareza, a visão espiritual que agora nós recebemos de Cristo Jesus. Isso tudo é possível somente por causa de Cristo Jesus, por causa de Siloé. Em João 10,10 a parte final diz: eu vim para que tenham vida, e a tenham plenamente. No tanque de Siloé, aquele homem encontrou vida, encontrou agora uma vida plena. Ele foi tão impactado por esse encontro do lodo com Siloé, aquilo mudou, mexeu tanto com ele, que as pessoas olharam para ele e disseram: não é aquele mesmo homem. Não é. Queridos, quando eu e você tivermos essa consciência de virarmos as costas para o passado e de abraçarmos Cristo Jesus e de mergulharmos em Cristo Jesus e de amarmos Cristo Jesus, as pessoas vão olhar para você e dizer: não é a mesma pessoa. Não pode ser aquele mesmo empresário, não pode ser aquela mesma mãe, não pode ser aquele mesmo pai, não é aquela mesma jovem, não é aquela mesma jovem, você não é aquela mesma pessoa. E você vai dizer: eu não sou mesmo, antes eu era cego e agora eu sei que eu vejo. Aleluia! Aleluia! Eu vim para que vocês tenham vida, disse Jesus, e tenham vida plenamente abundante. Agora nós temos a própria vida de Cristo Jesus em nós. Não é uma outra vida, é a vida do último Adão, que é Jesus. Mas pense comigo, toda religião existente sobre a face da terra, toda religião, baseia-se em convencer os homens dos seus erros, dos seus pecados. Toda religião. E quando alguém se deixa convencer por alguma religião de que ele é um pecador, de que ele é uma pessoa falha, de que ele é uma pessoa que erra, todas essas pessoas, agora então, elas vão
começar a se esforçar para se livrar desse pecado, dessas culpas, desses erros. E para isso então eles começam a fazer muitas coisas: penitências, votos, sacrifícios, oferendas, campanhas. Colocam uma cruz nas costas e caminham quilômetros e quilômetros até uma cidade, porque agora eu vou agradar essa deidade, essa divindade, e essa divindade agora então, ela vai considerar-me merecedor de uma bênção. É isso que as religiões fazem. Mas pela graça, Ele nos encontrou, Ele nos salvou. Por isso o cristianismo é totalmente diferente. Eu já falei isso aqui 100 vezes, eu repito. Se alguém perguntar qual é a sua religião, você vai dizer assim: eu não tenho religião. Cristianismo não é religião. A religião tenta convencer você que você é um pecador miserável, um caco, cego, pobre, nu. Quer dizer, eu sei o que eu estou falando. Eu nasci em igreja cristã. Eu nasci em igreja evangélica. E o pastor ficava feliz quando a gente ajoelhava e dizia assim: Senhor, aqui está o teu servo, cego, pobre, nu, caco, miserável. O pastor ficava feliz com isso. Tem como esse homem encontrar-se com o tanque de Siloé, lavar-se no tanque de Siloé e dizer o seguinte: eu continuo não enxergando. A Bíblia diz que ele lavou e começou a ver. A vida dele mudou. Por isso que cristianismo não é religião. No cristianismo nós somos perdoados e nós somos abençoados por crermos na obra de Deus Pai. A obra de Deus Pai é Cristo Jesus. E quando a obra de Deus Pai se manifestou, que é Cristo Jesus, e nós nos abraçamos com essa obra, nós começamos a ver, a enxergar. Pela graça, sem nenhum merecimento humano, Deus estava em Cristo reconciliando consigo mesmo o mundo e não imputando aos homens os seus pecados, 2 Coríntios 5,19. Olha lá. Deus em Cristo estava reconciliando consigo o mundo, não levando em conta os pecados dos homens, não levando em conta o pecado dos homens. Quem foi que pecou? Estes os seus pais, não levando em conta o pecado dos homens, e nos confiou a mensagem da reconciliação. Esse pedacinho vai para o próximo capítulo da próxima semana. E nos confiou a mensagem da reconciliação. A palavra reconciliar significa restaurar a uma situação favorável. No Novo Testamento, restauração significa a graça de Deus dada aos pecadores, que os colocam numa posição privilegiada na pessoa de Cristo Jesus. Isso é reconciliação. Fomos reconciliados com Deus Pai, pois Ele nos deu uma nova criação. A nova criação nos fez receber uma nova natureza. A nova natureza divina nos dá a vida de Cristo em nós. A vida de Cristo em nós nos dá, por exemplo, o direito de termos a saúde divina. Pense comigo. Curitiba está no estado do Paraná. O Paraná está no Brasil. O menor está contido no maior. O maior contém o menor. Nós ainda estamos orando por cura divina, ao invés de orarmos por saúde divina. E, para complicar um pouco mais então, ao invés de orarmos pela vida divina, porque o maior, a vida, contém a saúde contém a cura. Queridos, até quando eu e você seremos bebês espirituais? E nós somos bebês espirituais, e aqueles bebês assim, bem chato, bem resmungão, reclama de tudo, reclama de todo, não concordo. Cresça! Aleluia! Aleluia! A obra está feita.
e você já temos os nossos olhos espirituais abertos. Está na hora de pararmos de nos comportarmos como bebês. Gálatas capítulo 4 diz assim: enquanto o herdeiro é menino, em nada ele se difere do escravo. O segundo ponto aqui, bênçãos inauditas. Pastor, o que significa inauditas? Vai no seu dicionário lá. Né? Vamos aumentar um pouco o nosso vocabulário. Amados, é tempo de desfrutarmos da nossa comunhão com Deus, comunhão essa que foi restaurada por Cristo Jesus. A Bíblia diz que nós temos paz com Deus por meio de Cristo Jesus, temos paz com Deus. 1 Coríntios 1, 13, 14 diz assim: pois Ele nos resgatou do domínio das trevas e nos transportou para o reino do seu Filho amado. Versículo 14, em quem temos a redenção, a saber, nós temos o perdão dos pecados. Nós temos aqui 4 feitos da obra de Jesus Cristo a nosso favor. Vamos, por breve momento, eu gostaria que vocês apertassem os cintos, porque nós vamos estudar teologia. Teologia. Vamos teologizar, ok? Ele nos resgatou do domínio das trevas. A palavra aqui, resgatou, da palavra grega vem libertar, tirar do alcance do domínio do antigo proprietário. Ele nos resgatou. Ele nos resgatou do domínio das trevas. Jesus, ao enviar aquele homem para o tanque de Siloé, ele resgatou aquele homem da cegueira. A cegueira não tinha mais domínio e governo sobre a vida daquele homem. Ele nos resgatou do domínio das trevas. As trevas que eram o nosso antigo dono, não tem mais poder de nos governar ou de nos escravizar. Pastor, eu senti um vulto na minha casa. É porque você permite. Se você dizer assim, safado, saia daqui agora, ele vai embora. Você já foi resgatado do domínio das trevas. A cegueira espiritual, emocional e material foram arrancadas dos nossos olhos. Estamos livres do poder de Satanás. Por isso, meu irmão, minha irmã, nenhum poder maligno pode escravizar você, pode oprimir você. Nenhum poder maligno pode tocar na sua empresa, nas suas finanças, nos seus negócios, no seu trabalho, na sua família, no seu filho, na sua filha, no seu avô, na sua avó, no seu gato, no seu cachorro, no seu carro. Eles não podem tocar em vocês. Nós não devemos obediência aos poderes do mal. Nós estamos livres, diz o apóstolo Paulo, do domínio do pecado. Não permita que ele toque nas suas emoções. Pastor, pela manhã eu sou mal-humorado. Eu nem digo bom dia para ninguém. Mude, meu irmão. Mude, meu irmão. Pastor, eu estou preocupado. Eu estou sentindo um peso. Não deixe esse peso ser colocado nas suas costas. Ele nos resgatou do domínio das trevas. É como se aquele homem que lavou os olhos, começou a enxergar. Ele diz, uau, eu estou enxergando. Mas sabe de uma coisa? Está tão bom enxergar que eu vou furar um olho. Pum, agora só enxergo com um. E tem crente que fica assim. Ele nos resgatou do domínio das trevas. O versículo diz assim, e fomos levados para o reino de Jesus Cristo. A palavra grega aqui, para sermos levados aqui, mitisteme, significa transferir, transportar, remover de um lugar para outro. Ele nos resgatou do império das trevas e nos carregou para o reino dele. Por isso que crente não passa por deserto.
Mas Israel passou, problema deles. Você não é israelita, você não é judeu e você não é hebreu. Você é uma nova criação em Cristo. Aleluia. Aleluia. Fomos transportados. Pertencemos legalmente a outro reino. As trevas não mais nos alcançam. O diabo pode tentar esticar ao máximo o braço dele, que não te alcança mais. A não ser que você volte e dê um beijo nele. Somos filhos da luz. E agora aqui ele diz que nós temos a redenção. A palavra redenção no grego, apolutrosis, que significa liberação obtida pelo pagamento de um resgate. Nós temos a redenção. Ele pagou pelo nosso resgate. Foi pago pelo nosso resgate. Não devemos mais nada daquilo que fizemos, daquilo que fomos no passado. Você não tem mais nenhuma conexão com esse passado herdado do primeiro Adão. Quem pecou? Ele ou quem pecou? Ele ou os pais dele para que ele nascesse cego? Jesus disse, espera lá, se você encontrar a obra de Deus, quem é a obra de Deus? Sou eu. E se você se encontrar com a obra de Deus, que sou eu, vai ser manifestado, vai ser revelado a você quem você é. Isso significa então que você foi resgatado, houve uma redenção, um resgate. Tudo está pago pela obra da cruz, em quem temos a remissão dos pecados. São palavras em teologia muito centrais, muito importantes. Redenção, remissão, justificação, santificação, são palavras centrais, em que temos a remissão dos pecados. O que é remissão? Remissão é um livramento da escravidão. Remissão é o perdão dos pecados, permitindo que seja apagado da memória, como se ele nunca tivesse sido cometido, praticado. Por isso, se você chegar hoje diante de Deus falando assim, Deus, eu quero confessar as culpas de 100 anos atrás, porque eu fiz... A Bíblia diz que Deus não sabe do que você está falando. A Bíblia diz, dos seus pecados eu não me lembro mais. Meu irmão, minha irmã, pare de carregar esse fardo sobre as suas costas. Nós temos a remissão dos pecados. Não existe mais culpa de quem pecou. Não existe nem mais a consciência do pecado. Não existe mais o sentimento de indignidade, de que somos rejeitados por Deus, de que não somos dignos de sermos abençoados por Deus. O que existe agora, depois de sermos redimidos, o que existe é alegria pela vida nova dada a nós por Deus Pai. Vida pura, vida de paz, vida de alegria. Vamos nos lembrar de que redenção é o ato de resgatar mediante pagamento. Remissão é o ato de considerar pago, perdoado. Ele não só pagou, mas ele também considera pago. Tudo isso nos foi dado por Deus através da obra de seu Filho Jesus Cristo de Nazaré. Tudo isso está no tanque de Siloé, que é uma tipologia de Jesus Cristo. O homem não consegue comprar esse perdão, o homem não consegue alcançar pelos seus esforços esse padrão. Essa posição não é conquistada, ela nos foi dada. E pela fé nós nos apropriamos, lambando, nós tomamos posse. E nós somos justificados. Tudo aquilo que Adão perdeu,
agora nós temos de volta em Cristo Jesus a nossa perfeita comunhão com Deus Pai, a nossa autoridade sobre tudo que Deus criou, a nossa autoridade sobre os poderes das trevas, a nossa comunhão com os cristãos, a nossa certeza de abundância, a nossa certeza de governar sobre toda a obra de Deus, a nossa saúde divina, a nossa plena liberdade, a nossa vida abundante nos foi dada quando o lodo se encontrou com Siloé. Aleluia. Maior é aquele que está em nós do que aquele que está no mundo. Fomos declarados justos por Deus. E para fazer um encerramento, essa posição pede uma nova mentalidade. Esse é o último ponto, bem rapidinho. Depois que esse homem cego se lavou nas águas do tanque de Siloé, e ele começou a enxergar, tudo mudou na vida dele. Por maior que seja nosso exercício mental, imaginário, nós não vamos conseguir ver, sentir o que aconteceu na vida daquele homem naquele dia. Um homem mais de 30 anos, nasceu cego, nunca viu, nunca enxergou nada. Agora ele está enxergando. A mudança foi tão radical que agora ele sai da miséria para a abundância, sai de ser um necessitado para ser um ajudador, sai de ser uma pessoa que tinha que ser guiado para guiar os outros. A mudança é tão profunda, é tão radical, é algo tão novo, tudo se fez novo, mas tão novo, que ele precisava agora se adaptar nessa nova vida, nessa nova realidade. Eu penso que, por maior que sejam então os nossos esforços de querer compreender a vida agora desse homem, nós não vamos conseguir. Esse homem agora, ele pode olhar pela primeira vez a face, o rosto do seu pai e da sua mãe, do seu irmão, da sua irmã, dos seus amigos, dos seus vizinhos. Agora, ele pode enxergar aquele passarinho que ele simplesmente só conseguia ouvir o canto daquele pássaro. Agora ele pode ver e ouvir aquele pássaro. Agora ele pode ver o colorido da vida, o colorido da natureza. Mas é tudo muito novo. Ele começa a experimentar uma outra dimensão existencial. E para isso ele precisava mudar a mente dele. Juntamente com todas as alegrias dessas novas experiências, esse homem agora precisava mudar a maneira dele pensar. Era uma nova mentalidade, é um novo modelo mental, é uma nova perspectiva de vida. Para ele agora tudo se fez novo, tudo se fez novo. Da mesma forma, esse é um ponto importante. Agora que eu e você estamos em Cristo, encontramos-nos com Cristo Jesus, queridos, nós precisamos mudar a nossa maneira de pensar. Porque se eu não romper com essa cegueira, se eu não romper com essa mentalidade, se eu não romper com esses costumes, se eu não romper com essas tradições malditas, herdadas do primeiro Adão, eu não vou conseguir desfrutar, explorar, experienciar, experimentar essa vida nova. Um dia eu acordo feliz, outro dia eu acordo triste. Um dia eu acordo todo aleluiado, aleluia, glória a Deus. Outro dia eu acordo me arrastando. Você pode imaginar esse homem, uma semana depois, colocar uma venda nos olhos e sair ali assim, tateando, diz: ei, o que houve? Não, é muita glória, é muita bênção ter os olhos abertos. Eu quero viver um dia como se fosse cego novamente. E tem muitos crentes que acordam dizendo: hoje eu quero ser um cego novamente. Se o dólar subiu, ele se entristece. Se o dólar caiu, ele se entristece. Se vem uma notícia, ele se entristece. Se alguém fala mal dele, ele se entristece. Meu irmão, você não está nem aí com o que falam de você. Eu sei que eu era cego e que agora eu vejo. Eu tive um encontro com Siloé. Eu sou uma nova criação. Olha Romanos 8:1 agora. Quando? Agora, já
Portanto, agora já não há condenação, porque você encontrou-se com Siloé, você encontrou-se com o enviado, você encontrou-se com Jesus Cristo. Não carregue culpa, não carregue condenação, não ache que as coisas não estão prosperando porque você está falhando. Isso é mentira do inferno. Nós estamos no novo tempo. É necessário aprendermos a convivermos sem condenação, sem culpa. É uma vida nova. Precisamos crer que não há mais injustiças sobre a nossa vida. Precisamos entender que Deus não está pesando a mão. Ele não está me castigando. Ele não está querendo me dar uma lição com essa doença, com esse problema, com essa crise. Deus não está nisso. Nem ele pecou, nem seus pais pecaram, mas isso para que a obra de Deus se manifestasse. Aleluia. Aleluia. Para que pudesse enxergar a obra de Deus. E a obra de Deus chama-se Jesus Cristo de Nazaré. Aleluia. 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 Deixa eu correr um pouco aqui. O que cremos é o que molda a nossa mente. Por isso crer é tão importante, é tão essencial. Através do crer, nós acessamos tudo. Jesus Cristo disse, tudo é possível àquele que crê. Quando eu creio em Jesus, eu posso enxergar. Este homem, ele foi enviado. Esse homem cego, ele agiu por fé ao caminhar até o tanque de Siloé. E aqui cabe uma pergunta: qual a distância que Jesus Cristo, qual a distância entre Jesus Cristo, quando Jesus encontrou esse homem, e o tanque de Siloé? O texto diz que ele encontrou ali no templo. E ele faz lodo e envia esse homem para o tanque de Siloé. Qual será que é essa distância entre eles e o tanque de Siloé? A distância é cerca de 800 metros a 1 quilômetro. Vamos ficar em pé, por gentileza. Isso mesmo. O homem cego, ele teria que percorrer perto de 800 metros a 1 quilômetro. O homem cego. Jesus faz lodo, põe o lodo nos olhos dele e diz, agora vai lavar-te ao tanque de Siloé. Jesus não diz, segura na minha mão que eu vou te levar. Não. E Jesus não diz para os discípulos dele ali, ei, leve esse homem até lá. Também não. Jesus disse, ei, vá ao tanque de Siloé. Vá lá. E lava-te lá. Esse homem precisou dar passos de fé. E se Deus permitir, a próxima mensagem será passos de fé. Vamos aprender o que significa dar passos de fé. Se Deus permitir, então vamos continuar essa mensagem, numa outra oportunidade, e vamos aprender essa trajetória, de quando Jesus coloca o lodo nos olhos dele, até ele chegar lá no tanque de Siloé. Vamos aprender a dar passos de fé. Amém, amados? Estão sendo edificados? Graças a Deus. Aleluia. Aleluia. Sim, Senhor. Pai Celestial, obrigado. Obrigado pela Tua palavra, que nos revela, que nos mostra que não necessitamos carregar nenhuma culpa, nenhuma condenação, nenhuma maldição, nada daquilo que os nossos antepassados cometeram de errado e nada daquilo que nós mesmos no passado cometemos de errado. Obrigado, Pai, porque o Senhor enviou Jesus e esta é a sua obra. E agora nós conhecemos o Seu Filho, cremos no Seu Filho e os nossos olhos espirituais se abriram. Nós enxergamos que somos uma nova criação. Nós enxergamos que somos filhos amados de Deus. Nós enxergamos que estamos assentados nas regiões celestiais em Cristo Jesus.
Nós enxergamos que nenhuma arma forjada contra as nossas vidas irá prosperar. Nós enxergamos que somos como árvores plantadas junto a ribeiros de águas. Damos frutos na estação própria e tudo que fazemos prospera. Nós enxergamos que o Senhor faz infinitamente mais, abundantemente além daquilo que pedimos ou pensamos. Pai, nós enxergamos que somos filhos amados. Obrigado, Senhor. Obrigado, Senhor. Obrigado, Senhor. Pai, nós declaramos sobre a vida de cada um de nós uma semana de crescimento, uma semana de avanço, uma semana de paz, uma semana de realizações, uma semana, Senhor, de nos apropriarmos dessa vida abundante, dessa vida de paz, dessa vida de alegria, dada a nós pelo Teu Santo Filho, Jesus Cristo. Espírito Santo, nós temos comunhão com o Senhor. O Senhor é o nosso guia, o nosso consolador, aquele que nos ensina, que nos guia em toda a verdade. Espírito Santo, leva-nos por esta semana, em uma semana de vitória, uma semana de crescimento, uma semana de avanços, em o nome de Cristo Jesus, para louvor e glória do Teu nome, com gratidão, Pai, em nome de Jesus. Vamos abençoar Jesus com aplauso, Ele é digno. Aleluia!